Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Pessoal, logo após chegada de reforços, Wanderson pode encerrar ciclo no Cruzeiro. E, pessoal, notícias envolvendo o Gabigol. Depende de... pessoal, o Gabigol no Corinthians tem atualização. Bora lá conferir comigo. E Cruzeiro que acredita em potencial e contrata jogador que estava no campeonato de terra até pouco tempo atrás. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, meu povo, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando mais uma vez que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem maroto para você ficar por dentro de tudo. Aqui você não perde nenhuma notícia do nosso Cruzeirão. Então, chega mais comigo, bora lá de mais uma resenha. Ele que é titular absoluto do elenco do Cruzeiro, o nosso atacante Wanderson, viu a concorrência no setor aumentar após a nossa diretoria ir ao mercado na última janela de transferências. Pessoal, gente chegando aí e Wanderson já se sentiu ameaçado na posição. Com os novos jogadores contratados, o ponta já não tem mais vaga garantida entre os 11 iniciais. O Cruzeiro, que contratou 2 atacantes de beirada, são eles, Sinisterra, colombiano, que estava no Dortmund da Inglaterra, e o equatoriano Kenny Arroyo, ex-Besiktas da Turquia. O primeiro, Sinisterra, inclusive, marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro na vitória por 2-1 sobre o Bahia. Por outro lado, Wanderson tem sido criticado pela nossa torcida, principalmente pela dificuldade em concluir as jogadas. Apesar de já ter disputado 31 jogos na temporada, a maioria como titular, o atacante ainda não marcou gols, embora tenha contribuído com 3 assistências no período. Pessoal, abri um parênteses em relação a Wanderson pelo seguinte. Primeiro, ele cumpre um papel muito tático, muito de recomposição nesse esquema de jogo de Leonardo Jardim. Por isso, ele não tem tantas participações em gols. Por outro lado, ele erra muitas opções de gols e também deixa aí no último terço do campo, na última finalização, deixa aí várias vezes a desejar. Um exemplo claro, no jogo contra o Bahia, ele ficou cara a cara com o goleiro, Isso aí no canto esquerdo do campo adversário, do campo do Bahia. Poderia ter tocado a bola para Gabigol ou Matheus Pereira, que estavam praticamente livres na área. Ele preferiu chutar, tomou uma decisão errada, não fez a decisão correta, não foi eficaz na sua decisão e isso não resultou em gol. Poderia ter tocado a bola e não tocou. Então, algumas vezes, essa opção de prender, de reter mais a bola dele também dificulta muito o seu estilo de jogo. Em relação aos gols, ele cumpre muito bem um papel de recomposição nesse elenco de Leonardo Jardim. Por isso, tem tanto destaque aí e tem tanto prestígio em campo com o Leonardo Jardim. E a opção de Leonardo Jardim em ter outros de extremidade, outros atacantes de extremidades, no caso Sinisterra e Kenny Arroyo, é para principalmente em jogos fechados, em jogos em que os nossos adversários joguem com linhas baixas. Wanderson não tem tanta essa habilidade de quebrar linhas, de no tete-a-tete em 1 contra 1 e chegar na cara do gol e finalizar, de encontrar um passe ali na vertical ou até mesmo ali, o estilo facão ali para bater pro gol. Então, por isso Leonardo Jardim optou em ter opções diferentes. No caso, a contratação de Sinisterra e de Kenny Arroyo. Mas é claro, tudo vem a crer, tudo vem a se concretizar que Sinisterra será o titular da posição. O Cruzeiro não vai gastar uma fortuna só no empréstimo de Luiz Sinisterra para deixar o jogador no banco. Apesar que temos exemplos fatídicos aí de Gabigol, Mas no caso da ponta esquerda, provavelmente quem será o titular absoluto depois que tiver em condições físicas será aí o nosso recém-contratado
Sinisterra. Pessoal, e mesmo diante das nossas críticas, né, das críticas da nossa torcida, Wanderson conta com o apoio da comissão técnica de Leonardo Jardim. Em entrevista recente, inclusive, Leonardo Jardim saiu em defesa dele, dizendo que é um atleta importante, igual eu falei, para o esquema tático, por mais que não seja brilhante na parte criativa, que é o que eu falei também, por isso ele trouxe Sinisterra e Kenny Arroyo. Né? E ele disse, né, Leonardo Jardim destacou que em todos os elencos, em todas as equipes do mundo, existe sempre um patinho feio, que é aquele jogador que o treinador gosta e os outros não. E que Wanderson foi um dos jogadores que ele trouxe, né, porque ele sabia que ele iria entregar uma coisa que não tínhamos. Né? É um jogador de arraste, um jogador que em termos estratégicos cumpre muito bem aquilo aí que pretende o nosso mister em seu estilo de jogo. Pessoal, e falando aí de reserva, quem vai ser titular, quem não vai, voltou à tona aí a situação de Gabigol, notícia do portal zeiro.com.br. Olha o que publicou a notícia, né? Como todos já sabem, Gabigol tem sido assunto aí, especialmente nessa semana, quando decidiu a partida, né, contra o Bahia, naquele golaço nos minutos finais. E fora de campo, seguem os debates aí a respeito se ele vai ficar mesmo no Cruzeiro ou não para a temporada de 2026. E o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação que o Corinthians deseja a contratação de Gabigol para o lugar do holandês Memphis Depay já na próxima temporada. Agora, uma nova informação sobre essa questão. Notícia, pessoal, reforçando do zeiro.com.br. Uma possível avanço ou oferta concreta pelo atacante depende aí de uma saída de Memphis. Só tem chance de acontecer caso o holandês deixe aí o Corinthians. Gabigol, lembrando, pessoal, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028 e participa bem quando entra aí assim que é acionado. E a titularidade absoluta ainda não conseguiu vestindo aí a camisa do Cruzeiro. Lembrando que Gabigol é reserva tanto de Caio Jorge e às vezes também de Matheus Pereira, que os dois, principalmente, tanto Caio Jorge como Matheus Pereira, são dos destaques do Cruzeiro nessa temporada. Então, fica difícil para Leonardo Jardim encontrar um esquema tático para jogar com os três, Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge. Por isso, Gabigol, né, segue aí no banco de reservas do Cruzeiro. E falando em estrela, em contratações, quem chega, quem sai, o Cruzeiro que acreditou em potencial de jogador que até pouco tempo atrás jogava em campo de terra, pessoal. História emocionante. Um dos reforços contratados pelo Cruzeiro nessa última janela de transferência não fez uma formação completa, né? Aquela formação tradicional num clube de futebol profissional e foi, vamos dizer assim, descoberto, jogando bola em um terrão da Vila União de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. E estamos falando dele, né? Do volante Rian Guilherme, de 22 anos. Em 2020, Rian foi captado por Thiago Rocha enquanto atuava com os amigos em campeonatos de bairro. Sem jogar em clubes, o volante recebia uma pequena quantia em dinheiro para disputar campeonatos amadores com outros jovens talentos que não tiveram aí oportunidade no futebol profissional. E, né, a descoberta, né, o Rian Guilherme, o próprio descobridor, o Thiago Rocha, né, disse que estava em um churrasco ao lado de um campo de terra. E ele olhou uma, duas vezes e chamou a atenção um jogador de meio campo, né, com passadas largas e que protegia muito bem a bola, né? E ele deu essa entrevista falando sobre isso ao portal Globo Esporte. E do terrão, Rian Guilherme foi parar no Boa Vista do Rio de Janeiro. E depois de jogar na base do Boa Vista e de até estrear como profissional na equipe de Saquarema, né, ele foi levado ao Fortaleza. E apesar das chances na equipe da elite nacional, Rian nunca jogou profissionalmente pelo Leão do Pici. E com o contrato com Fortaleza, Rian foi emprestado a times como Volta Redonda e Operário Ferroviário. E no início deste ano se destacou pela União Leiria de Portugal e despertou interesse aí do nosso scout, né? No caso Joaquim Pinto. E o Cruzeiro fechou com o atleta e assinou o contrato até o fim de 2029. O jovem então aguarda para fazer sua estreia com a camisa do Cruzeiro. Pessoal, bastidores aí do nosso Cruzeirão. Sinisterra pronto aí
recuperando a sua forma física no auge ali, né? Vai ficar no lugar de Wanderson ou não, né? Então, cenas aí dos próximos capítulos. Sinestec já deixou seu golzinho, né? Contra o Bahia. Gabigol, que segue aí as polêmicas, né? As notícias envolvendo uma possível saída de Gabigol para a próxima temporada. E o Cruzeiro, que acreditou aí no Rian Guilherme, tem tudo aí para ter uma oportunidade no elenco profissional e segue o Cruzeirão em busca dos grandes objetivos dessa temporada de 2025. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ó, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.